Povo do meu Brasil, que prazer, que alegria, que satisfação poder estar com você mais uma vez, na manhã, ou na tarde, ou à noite, na hora que você for ouvir este vídeo. É um prazer estar com você. Esta quarta-feira linda, dia 10 de março de 2021. Mais um dia de bênção, de vida, de vitórias. Que este Deus tão poderoso, Criador dos céus, da terra, Criador do universo, Criador da nossa vida, nos presenteia com mais um dia de vida. E que este dia seja o dia mais especial da nossa vida, seja o dia mais importante da nossa vida, que nós reconhecemos a cada segundo deste dia, que nós possamos reconhecer a grandeza de Deus, que nós reconheçamos o amor de Deus por nós. Ontem não foi possível gravar o nosso áudio, mas hoje nós estamos aqui para mais uma reflexão do Café com Fé, sempre na apresentação do pastor Josias Oliveira, este vosso conservo em Cristo Jesus. E esta manhã temos algumas coisas tão importantes a meditar, a refletir, a entender no projeto de Deus, na vida de cada um de nós. Nossa reflexão hoje, o tema é: o que há no santuário de Deus? O que nós encontramos quando nós estamos e quando nós nos tornamos um santuário de Deus? O salmista Asaf, no Salmo de número 73, nos versículos 23 ao versículo 28, ele nos dá algumas dicas importantes do que existe no santuário de Deus, esse santuário de Deus que somos nós também. Esse santuário de Deus que é o lugar da adoração deste Deus. Vamos ler juntos? Salmos 73, versículos 23 ao versículo 28. Diz assim: todavia, estou sempre contigo, Deus falando para nós. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar
todos os seus feitos. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus. E o quanto é importante estar no santuário de Deus. É muito importante termos a concepção de que espiritualmente nós somos santuários de Deus. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo de Deus, este Deus criador dos céus, da terra, da vida, ele se comunica com o nosso espírito. Olha que coisa linda, gente. O Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito e por causa desta comunicação, ele nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, a comunicação dele é exclusivamente com o nosso espírito e em seguida com a nossa alma. Então vamos entender aqui, só assim, bem rapidamente, vamos entender o que é o nosso espírito. Porque a gente fala muito do nosso espírito, fala muito de alma, que são veículos de comunicação de Deus, porque o Deus a quem nós servimos é Espírito. Jesus Cristo diz isso lá no Evangelho de João. Deus procura adoradores, Deus busca adoradores, mas adoradores que o adorem em duas condições. Tem dois perfis desses adoradores. Primeiro, o adorador que o adore em espírito, e em seguida ele diz o adorador que o adore em verdade. Então vamos entender rapidamente, assim, bem, de uma forma bem objetiva, que esse assunto é muito profundo. O que é o nosso espírito? O nosso espírito é uma parte invisível que está em nós, que é a primeira coisa em nós que se comunica com o mundo espiritual. Então, o nosso espírito é algo invisível aos nossos olhos, que existe em nós, que tem uma única função. A única função do espírito é adorar a alguém. Adorar a alguém. O nosso espírito, cientificamente, está provado por grandes resultados, pesquisas científicas, que a comunicação do nosso espírito, ela tem como canal receptor, preste bem atenção, porque se você entender isso, a tua comunicação com Deus vai ser maravilhosa. Se você não tem o entendimento disso, você nem sabe com que Deus que você se comunica. A ciência tem provado que no nosso cérebro existe uma micropartícula chamada glândula pineal. A glândula pineal é uma micropartícula muito pequena que existe no nosso cérebro e que cientificamente ela já foi identificada
como sendo o nosso canal receptor de todas as comunicações espirituais. Se você adora ao Deus revelado na Bíblia, a sua comunicação espiritual é com este Deus, Criador dos céus, da terra e da vida. Se você adora, por exemplo, dá um exemplo aqui, uma árvore, a sua comunicação espiritual, o seu Deus é aquela árvore. Se você adora um animal ou uma imagem que represente qualquer objeto ou pessoa, a sua comunicação espiritual está ligada àquela imagem. Então a glândula pineal, ela é reconhecida como o canal receptor da nossa comunicação com o mundo espiritual. E é aí que está sincronizado o nosso espírito. O nosso espírito não tem forma, não tem tamanho, não tem cor. Então, se a minha adoração é ao Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus que está revelado na Bíblia, o meu espírito, ele vai se direcionar a este Deus. Se eu sigo a seita chamada hinduísmo, que é uma seita religiosa praticada como oficial na Índia. Lá na Índia, como eu já falei, existem milhões de deuses. A vaca é um dos deuses da Índia. Então os indianos, eles olham para uma vaca, eles a têm como santa, como um deus, eles adoram. Então, o espírito dos indianos que adoram a vaca está direcionado àquela vaca como objeto, como uma imagem. Tá dando para entender? Quem adora Jesus Cristo, que é o Deus revelado, é o Filho do Deus revelado na Bíblia, que nós, cristãos, recebemos Jesus como sendo o Salvador da nossa vida. Então, quando nós vamos nos dirigir a Jesus Cristo, ao Deus o Pai, ao Espírito Santo, o nosso espírito precisa estar conectado ao Espírito Santo de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito e nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Eu não sei qual é o canal de comunicação do seu espírito, mas seja a quem for que você adore, o seu espírito está conectado com aquele motivo da sua adoração. Eu, pastor Josias Oliveira, escolhi como modelo da minha adoração o Deus Criador dos céus, da terra, da vida, que está ligado ao seu Filho Jesus Cristo e, consequentemente, ao Espírito Santo. Este é o motivo da minha adoração. Então, quando eu louvo, quando eu vou orar, o meu espírito se direciona a este Deus. Então, o meu espírito torna-se santuário deste Deus. Ou seja, o meu espírito é o local da habitação do Deus Criador dos céus, da terra e da vida. O motivo da sua adoração é o seu Deus. O seu espírito é o santuário do Deus que você adora. É isto que o salmista Asaf, ele fala aqui no Salmo 73, do versículo 23 ao versículo 28. Ele faz uma declaração. Então, quando eu estou adorando a Deus na condição de santuário de Deus, meu espírito é o santuário de Deus. Quando eu estou em conexão com este Deus revelado na Bíblia,
No meu caso pessoal, acontecem coisas maravilhosas que eu desejo que aconteça com você também. Por exemplo, anote aí, número 1, uma coisa maravilhosa que acontece quando o Espírito Santo de Deus está conectado com o meu espírito. Quando o meu espírito é o santuário de Deus, a primeira coisa que acontece entre eu e o Deus que eu sirvo é a comunhão. Anote isso aí. Comunhão. Isso está aqui no versículo 23. Todavia, estou sempre contigo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Estou sempre contigo. Isto é comunhão. Todavia, estou sempre contigo. Eu estou ligado a ti. Eu estou na rua, eu estou ligado a ti. O meu espírito está ligado a ti. Eu estou andando na rua, as pessoas estão me olhando, mas o meu espírito está falando com Deus, está agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelos livramentos que Deus já me deu naquele dia. O meu espírito está louvando a Deus como gratidão dos grandes feitos de Deus na minha vida. As pessoas estão me olhando, mas ninguém sabe o que eu estou falando com Deus em silêncio. No meu espírito eu estou ligado com Deus. É por isso que a Bíblia nos orienta para que nós oremos sem cessar. Como é que eu posso e como é que eu tenho condições de orar sem cessar? Como é que eu tenho condições de estar falando com Deus sem cessar, 24 horas por dia? Através do meu espírito. Eu estou trabalhando, mas o meu espírito está ligado com Deus. Eu estou andando na rua, meu espírito está ligado com Deus. Eu estou dirigindo o carro, meu espírito está ligado com Deus. Eu estou sentado conversando com um amigo, o meu espírito está ligado com Deus. Eu preciso aprender a fazer esta conexão com Deus com uma internet banda larga de bilhões de megas. Uma internet que não cai nunca. Uma internet que o seu sinal é perfeito. Esta comunicação precisa ser perfeita, cristalina, e essa comunicação gera em mim comunhão. Todavia, eu estou sempre contigo. Em outras palavras, Deus, eu deito, pego no sono, mas eu estou contigo. Meu espírito, ele está ligado em ti. Eu durmo fisicamente, mas o meu espírito está ligado em ti. Eu acordo, o meu espírito continua ligado em ti. Eu vou fazer os meus afazeres, eu vou tomar as decisões que eu preciso, Deus, mas o meu espírito está ligado em ti. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ora, se a comunhão é um fruto deste santuário de Deus em mim, a minha vida vai ser direcionada por Deus. É Deus que me guarda dos acidentes, é Deus que me guarda dos tiroteios, é Deus que me guarda do assaltante, é Deus que me guarda das tempestades, dos vendavais, dos tsunamis, é Deus que me guarda quando eu estou no avião, para que eu não morra, para que o avião não caia. Eu estou contigo, todavia estou sempre contigo. Comunhão é o primeiro indicador de que nós somos o santuário de Deus. Em segundo lugar, quando nós somos o santuário, o templo da habitação deste Deus, nós recebemos de Deus direção. Item número 2, direção. Através da nossa comunhão, Deus vai nos dirigir como fazer as coisas, como falar as coisas, como sentir as coisas, como realizar as nossas necessidades.
Nós levantamos e já temos uma agenda de tanta coisa para fazer na parte da manhã, para fazer na parte da tarde e para fazer na parte da noite, até a nossa hora de deitar e dormir. Nós temos sempre uma agenda muito intensa. Vamos comprar, vamos pagar, vamos visitar, vamos falar, vamos discutir. Tem uma agenda muito intensa. E para que nós façamos bem o que temos que fazer, precisamos de estar na direção de Deus. Quando nós pegamos um automóvel, um caminhão, um ônibus, e desejamos, por exemplo, eu quero ir do Rio de Janeiro para São Paulo. Se eu vou de carro, o que vai me conduzir até São Paulo no carro é o volante dele, é a direção que eu estou tomando na estrada. Eu estou numa linha reta, as minhas mãos estão segurando a direção na linha reta. Se lá na frente tem uma curva de 90 graus, uma curva bem perigosa, quem vai fazer o carro fazer esta curva de 90 graus são as minhas mãos na direção. Quando eu movo a direção, os pneus do carro correspondem e eles vão aceitando aquilo que eu vou orientando, se é para a direita, se é para a esquerda ou se é reto, não é assim? Direção. E no versículo 24, no início do versículo 24, o salmista Asaf diz: Tu me guias com o teu conselho. O conselho de Deus é que vai direcionar para onde nós vamos. É o conselho de Deus, é a orientação deste Deus, é que vai nos conduzir a chegar no nosso ponto desejado. E para nós termos o conselho de Deus, primeiro é preciso termos a comunhão com Deus, conviver com Deus, manter relacionamento com Deus, criar intimidade com Deus. Nós precisamos ser realmente o santuário deste Deus Todo-Poderoso para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos direcionar a fazer as coisas. Então, se eu procurar ser uma pessoa prudente, antes que eu tome qualquer decisão na minha vida, antes que eu realize qualquer projeto da minha vida, seja projeto empreendedor, comercial, seja um projeto de origem interior, pessoal, seja um projeto na minha família, se eu estiver nesta comunhão com este Deus, eu vou aprender que antes de eu fazer o que eu desejo, eu preciso conversar com este Deus e dizer a Ele: ó Deus da minha vida, Deus Criador dos céus, da terra, me capacita com sabedoria, me capacita com entendimento, para que eu tenha certeza se o desejo de realizar este projeto ou de fazer esta coisa está na tua direção. O Senhor está comigo ao fazer isso? O Senhor vai comigo para realizar isso? Quando nós aprendemos a fazer assim, nós estamos procurando andar na direção de Deus, ou seja, Deus é o primeiro a nos orientar como fazer, o que fazer ou em que tempo fazer, porque às vezes a nossa emoção nos dá entendimento que a hora de fazer é agora e a gente sai, não consulta Deus, não procura ouvir Deus e sai precipitadamente achando que vai dar tudo certo, porque acha que Deus está no negócio, mas você não teve a comprovação, você não pediu sinais de Deus, você não pediu provas de que é este o momento que Deus quer para você fazer, e você no ímpeto da sua vontade, no ímpeto da sua emoção, você vai e faz. O que acontece? Dá tudo errado. Passa um tempo, você tem prejuízos.
você tem confusões, você tem desgastes, aquela alegria inicial agora é uma tristeza profunda, é uma revolta. Então isto prova que você fez, mas não foi na direção de Deus. O salmista Asaf diz: Senhor, tu me guias com o teu conselho. Ouça o conselho de Deus para tudo que você for fazer na sua vida, toda decisão que você for tomar na sua vida, ouça o conselho de Deus. Tenha paciência. As pessoas que são muito apressadas, elas têm prejuízos, elas têm desgastes, elas têm perdas espirituais e perdas materiais, elas perdem dinheiro, porque não ouviram o conselho de Deus, não ouviram a direção de Deus. Tu me guias com o teu conselho. Aprenda isso. Tudo que você for fazer, primeiro ore a Deus, a este Deus. Diga: Deus, Criador dos céus e da terra, tu que criou a minha vida, o meu desejo é realizar este projeto, me orienta, me dá sinais, se é este o momento, me dá sinais se o Senhor está comigo, porque eu só vou fazer se o Senhor estiver comigo, porque se o Senhor estiver comigo e eu estiver na tua direção, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser bem-sucedida, eu vou ter vitória, eu vou ter grandes alegrias, porque o Senhor Deus está comigo neste negócio. O Senhor Deus está comigo nesta decisão. É muito importante essa relação. E essa relação é resultante de quê? Da comunhão. Ainda no versículo 24, quando nós estamos na comunhão e na direção de Deus, Deus nos recebe com uma aceitação gloriosa, que diz aqui na última linha do versículo: depois tu me recebes na tua glória. Ou seja, quando eu parto para realizar, que eu tenho a certeza que eu estou na direção de Deus, eu vou com alegria, a minha fé está viva, a minha determinação está fortalecida. Você que está me ouvindo, que tem projetos a realizar na tua vida, consulte Deus para saber se é este o momento, para saber se é esta a vontade de Deus. Peça a Deus sinais, Ele vai falar contigo. O Espírito Santo vai se comunicar com o teu espírito e você vai ter a certeza, de alguma forma, se é este o momento, ou se você deve aguardar, ou você deve avançar. Essa relação de comunhão com Deus é muito importante. Termos a aceitação gloriosa de Deus. Porque quando Deus nos direciona, sabe o que acontece conosco? Nós sentimos um sentimento muito forte na nossa alma. Quando nós estamos fazendo algo na direção de Deus, nós temos satisfação. Então, olha só: primeiro, comunhão; segundo, direção; terceiro, aceitação gloriosa; quarto ponto, satisfação. A satisfação é um sentimento de que Deus está no controle do que nós estamos fazendo. E o salmista fala isso aqui no versículo 25. Ele diz assim, ele faz uma pergunta, ele diz: quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Eu preciso mais de alguém no céu? Não. Eu estou plenamente satisfeito com o meu Deus. Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso mais de ninguém. O meu Deus, que criou a minha vida, que criou o universo, que criou e deu vida para todas as coisas que existem, Ele me satisfaz plenamente. Olha, quando você diz isso a Deus de verdade, você gera no coração de Deus uma alegria muito grande. Deus, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso que ninguém faça. Eu estou satisfeito com Deus a quem eu adoro. O Deus a quem eu sirvo, Ele satisfaz todas as minhas expectativas. Ele satisfaz todas as minhas necessidades. Deus satisfaz a minha vida. É isso que o salmista está dizendo
aqui no versículo 25, que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Quem mais tem o poder de fazer na minha vida, de resolver na minha vida, de orientar a minha vida? Ninguém, só o Senhor é que tem este poder. E aí ele diz: por causa desse reconhecimento, eu tenho prazer aqui na terra em te adorar. Aí entra o reino de Deus aqui na terra. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu amo a Deus. Se você perguntar, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Eu já falei sobre isso aqui. A palavra Deus, ela é uma palavra muito citada, muito comentada. Mas eu preciso, no mundo espiritual, identificar qual é o meu Deus. Você precisa se direcionar ao Deus a que você adora. Então é importante no mundo espiritual você dar o nome do teu Deus. É por isso que eu falo aqui sem parar, que o meu Deus é o Deus criador dos céus, criador da terra, criador da vida, criou a minha vida, criou as aves, criou as águas, e o mais importante, ele deu vida a tudo isso, e muito mais importante ainda, ele mantém a vida. É o único Deus que tem o poder de manter toda a sua criação e cuidar dela como cuida de nós. Então é importante que eu identifique. E quando eu digo que eu amo a Deus, qual é a única forma que eu tenho na condição humana, na condição material, física, de provar que eu amo ao Deus que é um espírito que eu sirvo? Deus é espírito, ele não tem forma, ele não tem tamanho. Eu não tenho como tocar em Deus na condição de espírito, na minha condição física carnal. Não tem. Mas o meu espírito que está em mim, que se comunica com este Deus, me faz sentir a sua presença. Quem representa Deus aqui na terra? Quem representa Deus aqui na terra é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo aquilo que eu realizo para este Deus, para abençoar a minha vida e abençoar a vida das pessoas. Eu estou falando aqui com você, eu estou vivendo o reino de Deus. Eu me coloquei à disposição do reino de Deus para poder estar refletindo com você. Isso aqui é reino de Deus. E o reino de Deus físico? Como é que eu posso tocar no reino de Deus físico? O reino de Deus físico é aquele local onde nós nos reunimos em grupo, 1, 2, 3 ou 1000 pessoas, eu já falei sobre isso também. É o local onde nós escolhemos que seja uma sala, que seja um grande templo, um pequeno templo, para ali juntos, na condição de corpo de Cristo, adorar esse Deus. Então, se eu amo a este Deus, eu amo ao reino de Deus. Aí está a minha preocupação. Aí está o meu cuidado com o reino de Deus aqui na terra. Por que eu devo ir a um local para me reunir com as pessoas, para orar, para cantar, para adorar, para glorificar a Deus? Ali é o reino de Deus. Por que eu devo dar ofertas físicas em dinheiro, por exemplo, para ajudar o reino de Deus? Porque as coisas materiais aqui, a igreja, o salão, se é alugado, a igreja tem despesas, é a despesa da manutenção, né? É a limpeza, tem a luz, tem a água, tem a despesa dos materiais de higiene. Você chega na igreja, você fica tão feliz quando o banheiro está limpinho, está perfumado. Então, quando você dá uma oferta em dinheiro à igreja, você está demonstrando também o teu amor ao reino de Deus. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que Deus me deu para poder explicar melhor isso. Eu sempre digo que o reino de Deus é Deus. Se eu amo a este Deus que me dá a vida, eu devo demonstrar este amor com o meu zelo, com o meu cuidado, com a minha participação, com o meu envolvimento no reino de Deus. No momento que eu estou evangelizando, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre a vida de Jesus Cristo, eu estou vivendo o reino de Deus.
no momento que eu estou em qualquer lugar, louvando a Deus com uma canção, tocando o instrumento, eu estou trabalhando para o reino de Deus físico aqui na terra também. No momento que eu estou na minha igreja e eu tenho desejo, eu passo numa loja, vejo um relógio tão bonito, puxa vida, esse relógio vai ficar muito bonito na igreja, e eu vou naquela loja com meu coração cheio de amor e compro aquele relógio que eu senti no meu coração de fazer e levo para a igreja. Eu estou cuidando do reino de Deus também. Sabe aquela pessoa que todo mundo tem como a mais humilde, o trabalho mais humilde da igreja, que está lavando os banheiros, que está passando pano na igreja, que ela não é observada, não tem holofotes em cima dela, ninguém vê o que ela faz. Mas se ela estiver fazendo isso com amor, se cada vez que ela passa aquela vassoura, cada vez que ela passa aquele rodo com aquele pano úmido, limpando aquele chão, para as pessoas, logo mais à noite ou à tarde, ou mesmo pela manhã, estarem ali sentadas para louvar, adorar esse Deus num lugar limpo, aquela pessoa está realizando um trabalho maravilhoso para o reino de Deus. Você percebe? Se nós amamos a esse Deus que é espírito e o amamos de forma espiritual, nós precisamos demonstrar isso na nossa forma física. Como é que eu vou demonstrar que eu amo este Deus? Me envolvendo com o seu reino aqui na terra. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é pregar este evangelho, é ensinar este evangelho, é falar para as pessoas quem é Jesus Cristo, como eu amo Jesus Cristo, o que Jesus Cristo representa na nossa vida, como foi a sua vida, como foi o seu sofrimento, por que Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ter o direito à vida eterna. Eu estou realizando o reino de Deus. Quando eu saio da minha casa, no sol quente, 1h da tarde, 1h30 da tarde, 2h da tarde, um sol de 48 graus, como acontece no Rio de Janeiro, que você parece que está dentro de um forno, mas você sai do conforto da sua casa, porque o teu coração está cheio de desejo de ir lá no hospital, de ir lá naquele asilo, visitar os velhinhos, no sol, aquele sol caudeloso, que chega a queimar a sua pele, a arder a sua pele, mas você sai com uma alegria tão grande. Você está oferecendo a Deus uma oferta de amor, de sacrifício, porque você está enfrentando um sol tão forte, mas você vai gerar na vida de pessoas uma alegria tão grande que o dinheiro não gera, os bens materiais não geram. Então, quando você faz isso, você sai da sua zona de conforto para poder abençoar a vida de alguém, perto ou longe, com muita chuva ou com muito sol, com muito calor ou com muito frio. Você está realizando o reino de Deus. Deu para perceber? Então, se eu amo o reino de Deus, se eu amo a Deus, eu preciso demonstrar isso através dos meus serviços, com amor, com alegria. Não é porque a igreja está me pagando para limpar a igreja que eu vou fazer, não. O pagamento da limpeza que eu faço na igreja é a vida que o meu Deus me conserva, a saúde que o meu Deus me dá, os livramentos de morte que o meu Deus me guarda. É esta gratidão, me gera alegria e eu faço com prazer para o reino do meu Deus. Então, se você ama a este Deus, Criador dos céus e da terra, a este Deus que enviou Jesus Cristo para vir resgatar a nossa vida, você precisa demonstrar isso através do seu amor ao reino de Deus, seus cuidados com o reino de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, ir para a igreja, ir para o local onde nós nos reunimos, não é um sacrifício, é um prazer. Quando nós temos a compreensão disso, chuva não nos impede de ir na igreja, porque chuva não impede de Deus nos abençoar.
Chuva não impede de Deus nos dar livramentos, guardar-nos da morte. Não, Deus nos guarda com chuva ou sem chuva. Portanto, chuva é bênção de Deus. Chuva não é impedimento para que eu vá à igreja. Você já viu aquela pessoa que está na hora da sua reunião com o grupo, com o corpo de Cristo, e ela chega em casa e diz assim: ah, mas hoje eu trabalhei muito, o meu trabalho foi muito cansativo, eu estou muito exausto, meu corpo dói todo, eu estou me sentindo sem forças. Ah, Deus não vai ficar chateado comigo, não, mas hoje eu não vou na igreja, eu não estou aguentando. Aí essa pessoa não vai à igreja. Por causa dessa desculpa, desse sentimento que essa pessoa está tendo, ela não vai à igreja. Ela não vai estar reunida com o corpo de Cristo. Ela não vai ali oferecer a sua oferta de amor, louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Não, ela fica em casa. Só que ela fica em casa e vai lá para a sala dela, liga a televisão, e ali ela vai ver tudo. Ela vai ver o jornal, mas em seguida vem a novela, ela não pode perder a novela, ela vai ver a novela. Ou então o seu time de preferência vai jogar, né? Imagina, Flamengo jogando, Corinthians jogando, Vasco jogando, enfim, o time da preferência da pessoa vai jogar. E esse jogo vai começar às 9h30 da noite. Aquela pessoa está morta de cansada, ela está indisposta. Ela não foi à igreja porque ela estava acabada, ela estava quebrada. Mas já são 10h30 da noite. Passou o cansaço dela, passou o sono. Ela está gritando na sala dela por cada lance que os jogadores do seu time realizam. Quando o time faz um gol, ela pula. Cadê o cansaço? Acabou o cansaço. Na hora que ela está assistindo a novela, que tem uma cena especial, a mulher dá um grito, ela até xinga, ela bate palma. Acabou o cansaço. Você está percebendo o que Deus está falando contigo? Porque quando você chega em casa que diz que está cansado, está cansada, que o teu corpo todo dói, Deus continua cuidando de você nesse momento também. Deus continua te dando vida com o corpo doído e cansado. Você não foi se reunir na igreja com o grupo, mas você está em casa acordado. E sabe que hora que a pessoa vai dormir? Meia-noite. 1h da manhã, porque depois vai para o Zap, vai para a internet e fica zapeando, vai lá, né? Vai para o WhatsApp, vai para o Instagram, vai para o Facebook, e quando você olha, já é 2h da manhã, meu Deus, eu tenho que levantar às 6h, porque eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que correr. O reino de Deus é Deus. Se você ama o reino de Deus, assim como Deus te ama e te abençoa cansado, te abençoa com dores no corpo, você precisa oferecer o teu corpo como sacrifício vivo a Deus e nunca trocar de estar na presença de Deus, na comunhão do corpo de Cristo, por qualquer outra coisa que te satisfaça. Deus em primeiro lugar. E eu encerro essa reflexão falando que Jesus Cristo nos orienta. Jesus Cristo diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus for primeiro lugar na sua vida e você demonstra isso para Deus, a dor não te vence, o cansaço não te vence, porque a tua gratidão a Deus é maior do que todos os incômodos que você possa ter na sua vida. Que você entenda bem isso, e que você seja um santuário de Deus, que o teu espírito seja a habitação do Espírito Santo de Deus, que a tua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que as tuas decisões sejam tomadas na orientação do Espírito Santo de Deus, que você seja um grande vencedor, que você seja uma grande vencedora, sempre orientado e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Compartilhe este vídeo.
Faça chegar à mão de pessoas que estão precisando ouvir esta palavra, tomar uma nova direção na vida, melhorar esse relacionamento com Deus, melhorar esta comunhão com Deus, tomar decisões na direção de Deus. Não fique com essa bênção só para você. Compartilhe. Olha, eu tenho recebido mensagem de pessoas de todos os lugares do Brasil, do sul do país, do norte do país, pessoas que Deus tem falado profundamente. Eu estou aqui a serviço do reino de Deus para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa esta vida que me ouve agora, Pai, onde ela estiver. Que a tua paz inunde este coração, que a tua alegria seja a força dessa pessoa, que esta pessoa tenha um dia de paz, uma noite de paz, que esta pessoa tenha comunhão plena contigo, que esta pessoa ande na tua direção, que esta pessoa tenha satisfação de te servir, satisfação de trabalhar para o teu reino. E que nós tenhamos, meu Pai, a tua presença permanentemente na nossa vida. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, abençoa as famílias, abençoa a vida profissional de todos que me ouvem nesse momento. Pois eu te oro, Pai, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos conceda um dia de muita vitória, mas de muita revelação. Fique com Deus e até a próxima reflexão.